Olá pessoal, seja bem-vindo ao Carlos Eduardo Carro Elétrico. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a história do carro elétrico. Você sabe em que ano que ele foi inventado? Mais ou menos? Acompanhe agora então. Carlos Eduardo e o carro elétrico. Bom pessoal, os primeiros carros elétricos eles começaram a ser desenvolvidos nos anos 1835, para vocês terem uma ideia. Tinham duas frentes, uma nos Estados Unidos, outra na Europa. Nos Estados Unidos, o americano Thomas Davenport e na Europa um escocês chamado Robert Davidson. Eles entre 1835 e 1842 desenvolveram os primeiros protótipos que podem ser considerados carros elétricos. Isso, para vocês terem uma ideia, foi 30 anos depois da invenção do carro a hidrogênio e quase 100 anos depois dos primeiros carros a vapor. Isso mesmo, carro a vapor. O primeiro carro elétrico a ser produzido de fato foi em 1884 por Thomas Parker, um inglês, um engenheiro eletricista, que desenvolveu ele mesmo todas as peças desse carro, desde baterias, o motor elétrico, todo o sistema de suspensão e freios foi desenvolvido pelo engenheiro na fábrica dele. O primeiro carro a gasolina, para vocês terem uma ideia, foi desenvolvido 35 anos depois do primeiro carro elétrico, o primeiro protótipo, que foi em 1870. E só mesmo um ano depois desse carro elétrico aqui, que a gente está vendo em 84, foi que surgiu o primeiro carro a combustão a ser produzido. Ele foi produzido por Carl Benz, que posteriormente seria um dos fundadores da Mercedes-Benz. Falando em Carl Benz, qual foi o primeiro carro produzido na Alemanha, o primeiro carro elétrico? Bom, foi o Flocken Elektrowagen, em 1888. Você pode ver que todos esses carros lembram muito carroças, são bem simples. E o primeiro carro de sucesso mundial foi um americano, o Eletrobat. Ele foi inventado em 1894 e produzido pelo Morris e o Salon, que você pode ver nessa foto, os dois no salão do automóvel, no lançamento desse veículo. Ele foi o primeiro grande sucesso entre os veículos elétricos antes mesmo dos anos 1900. Falando em anos 1900, para vocês terem uma ideia, os carros novos vendidos em 1900, 40% deles eram elétricos, 38% dele a vapor e só 22% dos carros eram a gasolina. Então, naquela época, estava começando toda a parte essa questão do trânsito, urbanismo, a quantidade de carros nas ruas aumentou bastante. Isso graças ao sucesso que o carro elétrico vinha fazendo. Como eu falei para vocês, o segundo colocado na época era o carro a vapor, com 38%. Carro a vapor, mas não é só trem. Bom, ele existia, ele era muito parecido com um trem, como vocês podem ver nessa foto. Eles foram desenvolvidos 100 anos antes dos carros elétricos, inclusive, mas eles tinham um grande problema. Nos dias frios, eles demoravam 45 minutos até que essa água esquentasse. E o grande problema da necessidade dos grandes reservatórios de água, que acarretava em pequenas autonomias e todo o trabalho e o peso desse carro. Bom, e a Porsche, falando em grandes fabricantes, a Porsche entrou no mercado dos carros elétricos em 1898, com esse carro da foto que é o Porsche P1. Ele foi esquecido num galpão da Áustria por mais de 100 anos. Pouquíssimas pessoas conheciam esse projeto e ele nem era considerado um dos primeiros carros elétricos do mundo. Mas foi descoberto em 2010, eu acho, que ele foi o primeiro carro desenvolvido pela Porsche e ele foi elétrico, feito pelo próprio Ferdinand Porsche. E nessa foto do lado vocês podem ver um protótipo dele, como ele teria ficado se ele tivesse chegado a ser produzido. E falando em Porsche, a Porsche foi super inovadora porque ela foi o primeiro fabricante do mundo a desenvolver um carro híbrido. O primeiro carro híbrido da história foi o Lohner Porsche, que você pode ver na foto em 1901. Ele já era híbrido com gasolina e elétrico. Interessante, não? 1901. O mercado nessa época estava, como eu falei agora há pouco, crescendo, os carros elétricos vendiam bem. E essa foto é de 1908, de uma garagem, da Frischl Garage,
Vocês já podem ver a quantidade de carros estocados prontos para serem vendidos, todos eles elétricos, e um cartaz do fabricante. Um dos maiores focos de venda dos carros elétricos na época eram as mulheres, porque os carros a combustão faziam muito mais barulho, eram poluentes, eram desconfortáveis e tinham um grande problema. Eles não tinham motor de partida, que a gente conhece nos carros modernos. O motor tinha que ser ligado girando numa manivela e era preciso muita força na época. E o carro elétrico não, era só apertar um botão ou girar um interruptor que ele estava funcionando. Por isso que era muito querido entre as mulheres. Os anos de 1914 foram o auge dos carros elétricos. Nessa foto vocês podem ver o líder de mercado na época, que era Detroit Electric. Eles eram conhecidos mundialmente, queridos dos famosos, dos ricos, dos políticos. Para vocês terem uma ideia, Thomas Edison, que está nessa foto aqui, tinha um carro elétrico, e o Henry Ford, dono da Ford, tinha um carro elétrico. O preferido da esposa dele, inclusive, era um Detroit. Quem diria, né? O poderoso Henry Ford com um carro elétrico na garagem e o preferido da sua esposa. Mas é a mais pura verdade. E em 1914 é muito interessante porque o Thomas Edison estava tão empolgado com essa nova tecnologia que ele até deu uma entrevista dizendo isso. Eu acredito que no final das contas o motor elétrico será usado universalmente para transporte em todas as grandes cidades e que o automóvel elétrico será a carruagem da família do futuro. Todos os transportes devem tornar-se elétricos. Então a gente vê que em 1914 Thomas Edison já estava cantando a bola que os carros elétricos seriam o futuro e que todas as grandes cidades usariam os carros elétricos para se transportar, né? Mas e por que a gente não vê isso acontecendo? Porque teve o declínio dos carros elétricos. Infelizmente, em 1935, a produção dos carros elétricos basicamente parou. Nenhum fabricante continuou desenvolvendo ou produzindo os carros elétricos porque os carros a combustão simplesmente tomaram conta do mercado. E como que isso aconteceu? Bom, primeiro o problema de infraestrutura. A energia elétrica era uma coisa nova, ainda era recente. A lâmpada tinha sido inventada há poucos anos. Não existia uma infraestrutura pública de recarga de postos ou de carregadores na rua. Quem tinha um carro elétrico tinha que pôr um carregador em casa, demorava bastante. E um dos grandes fatores da época, como hoje em dia, foi o preço de venda. Para vocês terem uma ideia, em 1910, mais ou menos, um carro elétrico custava o equivalente, que custava na época US$ 1.750, que em dinheiro atual seriam US$ 43.000. Já uma combustão da época custava US$ 650, em valores convertidos para hoje, US$ 10.000, ou seja, 4 vezes menos. E ainda em 1912, Charles Kettering inventou o famoso motor de partida elétrico, que evitava que, quando você precisasse usar um carro a gasolina, tivesse que ligar ele com aquela manivela que só o He-Man conseguia girar. Com o motor de partida elétrico, qualquer pessoa, até o público-alvo dos carros elétricos, que eram as mulheres, puderam começar a usar os carros a combustão interna. E isso foi um grande avanço. E por que veio a grande derrocada? Por causa desse senhor aqui. Esse daqui é o Henry Ford, com um Ford modelo T na foto. Em 1913, ele desenvolveu o conceito de linha de produção. Ele criou a primeira linha automatizada, ou robotizada quase, como a gente poderia falar hoje em dia, de produção de um veículo. E isso fez o quê? Fez com que os carros pudessem ser produzidos numa escala muito maior, que é o que a gente chama hoje de larga escala, e vendidos mundialmente. E isso fez com que o preço dos carros caísse mais ainda. Em 1914, um Ford modelo T custava só US$ 260, ou em dinheiro de hoje, US$ 6.400. E um carro elétrico custava US$ 43.000. Não tem nem muito o que comparar, né? E para ajudar ainda o Ford modelo T, as indústrias petrolíferas fizeram um grande lobby mundial, principalmente nos Estados Unidos. O preço do petróleo foi lá para baixo, desenvolveram os postos de gasolina e encheram de postos de gasolina por todas as grandes cidades.
A autonomia dos carros a combustão interna começaram a se tornar maiores do que as dos elétricos e com uma larga rede de postos de gasolina com gasolina baratíssima. E isso fez com que, como eu acabei de falar para vocês, que em 1935 o mercado simplesmente morreu. E qual que foi o último suspiro dos carros elétricos? Bom, em 1974, um fabricante americano chamado Sebring criou o City Car. Eles chegaram a vender mais de 4 mil unidades, principalmente nos mercados da Califórnia, Arizona e alguns outros estados que são mais ecologicamente corretos. Eram carros urbanos de pequenos trajetos e com um conceito interessante de mobilidade. No mesmo ano no Brasil, em 74, a Gurgel lançava o protótipo no Salão do Automóvel, o protótipo do Gurgel Itaipu, o primeiro protótipo brasileiro de carro elétrico. Ele infelizmente não chegou a ser produzido, ficou como um protótipo, mas o seu desenvolvimento, os seus estudos serviram para o lançamento do Gurgel E400 e do Gurgel E500. Foram os primeiros carros elétricos fabricados no Brasil. Eles foram fabricados de 1981 até 83. Eram utilizados principalmente para cargas, para pequenas entregas e principalmente urbanos, em pequenos trajetos. No mundo inteiro as pesquisas pararam e um último suspiro foi o GM, o chamado EV1. Ele foi lançado em 1996. Ele no começo só funcionava como leasing, como um aluguel. Você não poderia comprar um carro desse. Você alugava ele durante 2 anos, inicialmente para frotistas, para transporte, para taxistas. Só que ele tinha um grande problema. Ele só era vendido na Califórnia e no Arizona, só 2 estados dos Estados Unidos e nessa forma de leasing. E curiosamente, em 99, esse projeto morreu. Ele evaporou, a produção foi encerrada, a GM não deu nenhuma justificativa plausível e isso deixou bastante gente bem chateada de por que não continuaram esses desenvolvimentos dos carros elétricos. O que a gente pode dizer dos carros elétricos, então, dessa primeira fase, usando até o GM EV1? O fracasso foi inevitável por causa desses fatores que a gente citou agora há pouco, do infraestrutura de recarga. Os carregadores ainda são a gente tem poucos carregadores no mundo. O preço de venda dos carros elétricos sempre foi superior aos veículos a combustão, que já tem sua cadeia produtiva instaurada e eles já têm um custo bem definido. O tempo de recarga dos carros elétricos, mas principalmente o preço do petróleo, da gasolina, a rede de postos de gasolina, e isso fez com que o carro a combustão tomasse o mercado e deixasse o carro elétrico como uma coisa de futuro. Será que ele vai deixar de ser uma coisa de futuro? Acompanhe o canal, a gente vai falar isso no próximo vídeo. Bom, se você gostou, curta, compartilhe. No final do vídeo vai aparecer aqui o botãozinho do se inscreva. Não esquece de se inscrever. E se você quiser receber em primeira mão os conteúdos do canal, aperta no sininho. Ali você vai receber uma notificação assim que eu colocar novos vídeos. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Até o próximo vídeo. Um forte abraço.